O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 28 anos. A lei que protege as relações de consumo foi uma conquista para o cidadão. Se você compra um produto ou contrata um serviço, você é sim consumidor. Faz a economia gerar, incentiva o comércio e, portanto, tem direitos. E foi exatamente por isso que o Código de Defesa do Consumidor foi criado, para cuidar e proteger o cidadão, garantir a qualidade dos serviços, evitar práticas abusivas e não deixar que ele seja lesado. O CDC foi instituído pela Lei 8.078 de 1990 e entrou em vigor 6 meses depois para que as empresas entendessem as novas regras e se adaptassem às exigências da legislação. E foi a partir daí que surgiram direitos como os que você conhece. Quando alguém sofre uma cobrança indevida, ele tem o direito de pedir a devolução dos valores em dobro. Pelo artigo 49, quando a pessoa se arrepende de ter comprado algo pela internet, ela tem 7 dias para fazer a devolução. E pelo artigo 51, quando perde a comanda em restaurantes ou baladas, não pode ser penalizado. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor permitiu a criação de uma rede de apoio ao cidadão, com PROCONs, juizados especializados e promotorias próprias nos ministérios públicos. E para falar sobre o assunto, o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Igor Brito. Boa tarde, doutor. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. 28 anos, o que a gente pode destacar dessa lei que já completa, então, 28 anos hoje? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, depois que ele foi aprovado, ele ainda sofreu muita resistência de alguns setores do mercado que não queriam obedecer às novas regras previstas ali na Lei 8.078. E mais de lá para cá, o Poder Judiciário veio atendendo as demandas das pessoas para controlar abusos praticados pelas empresas, e hoje o Código de Defesa do Consumidor é a lei mais comentada pelas pessoas, talvez seja a norma e o conjunto de direitos mais conhecidos pelos brasileiros, e certamente o que a gente deve comemorar nesse tempo é a própria utilização das pessoas a respeito desses direitos, que modificaram muito o conjunto de regras que nós tínhamos antes de 1990 para proteger as pessoas contra práticas exageradas e abusivas das instituições financeiras, das prestadoras de serviços de energia elétrica, de telecomunicações e tantas outras empresas que precisaram se adaptar e se adaptaram, de certa forma, a essas regras. Agora avançamos muito, 28 anos, da lei. O CDC precisa de atualizações na sua avaliação justamente para se adaptar a essas novas relações de consumo, internet, por exemplo? Bom, esse tempo de lá para cá demonstrou que as normas criadas pelos autores naquela ocasião, por serem bastante principiológicas, elas conseguiram ser aplicadas pelo Poder Judiciário, independente das novas tecnologias que foram sendo disponibilizadas para os consumidores, novos serviços, novos produtos, e mesmo assim, aquela legislação de 1990 continua sendo muito bem aplicada e serve para a proteção dos consumidores. Mas é claro, depois de tanto tempo, de quase 3 décadas, alguns novos serviços, novas demandas dos consumidores precisam refletir também nas normas, especialmente no que diz respeito à proteção dos dados, demandas e direitos que as pessoas sequer tinham noção que seriam necessários, como as questões relacionadas ao acesso da internet, ao uso de dados pessoais por grandes empresas de telecomunicações e de internet, precisam realmente refletir numa adaptação. E o que o Instituto tem feito para tornar, então, o código cada vez mais atual? Nesse momento, e é importante nesse período eleitoral, há uma cobrança, uma demanda dos consumidores pela preservação das regras que estão ali previstas no Código de Defesa do Consumidor, porque a gente precisa destacar que muitas ameaças a retrocessos, elas acontecem nos últimos anos por meio de projetos de lei que tentam alterar o Código de Defesa do Consumidor, especialmente nas questões de planos de saúde, serviços financeiros e outras atividades que acabam ameaçando as regras que estão ali previstas, e há uma demanda pela preservação. Além disso, novos direitos precisam ser contemplados no que diz respeito ao direito à alimentação adequada e saudável, acesso à internet banda larga de forma harmoniosa e respeitosa.
especialmente a proteção do consumidor superendividado, contra ofertas abusivas, exageradas, de crédito de forma irresponsável pelas instituições financeiras. Então, por isso, nesse ano eleitoral, o IDEC preparou 10 propostas, em que nós apresentamos a todos os candidatos, à Presidência da República, ao Senado, à Câmara dos Deputados e também no âmbito local, para que eles se comprometam com essas 10 promessas e nós possamos cobrar também. Ok, doutor Igor Brito, mais uma vez, obrigada pela participação conosco. Muito obrigado, é sempre um prazer.